Isaías 49, versículo 14, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do seu filho e do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Essa era a palavra do Senhor para Israel. Deus dizendo: olha, ainda que a mãe que amamenta se esqueça do filho, ainda que por um motivo ela se rebele e rejeite o seu filho, você, como filho de Deus, Deus fala para você: olha, eu nunca me esquecerei de ti. Aleluia. Então, esse processo. Aleluia, Senhor Jesus. Diz, tem um ditado que fala assim: que a mulher vira mãe quando ela fica grávida, né? E o homem vira pai quando vira o bebê. Ele passa ali acompanha a mãe durante a gravidez, mas ele realmente cai a ficha do homem, que às vezes a gente é meio lesado, né? Ele cai a ficha do homem: poxa, eu virei pai quando vê a cara do neném. Eu lembro quando o Gabriel nasceu ali na África do Sul, foi um período assim, bem difícil para a gente, de coisas novas, né? Bem interessante. Muito obrigado. Porque estava muito frio na época, e estávamos só nós dois, eu e a Dani sozinho, não tinha família perto. E a Dani, ela passou, eu acho que ela está ouvindo a gente na internet, ela está acompanhando lá de casa. Eu quero justificar ela, que aproveita para justificar. Ela não está presente hoje, porque essa semana de prova, a Gabriela e a Ana Elisa, eles estão passando por um processo de realfabetização, não de alfabetização, de alfabetização para o português, e está muito complicado para eles a escola, e a Daniela ficou para ajudá-los, tá? E quando a Daniela foi ter o neném com o Gabriel, ela começou a passar mal de madrugada, acho que umas 2 horas, 3 horas da manhã, que geralmente ocorre, né? O corpo da mulher relaxa, aí de madrugada, no início da manhã, geralmente o trabalho de parto começa, né? Ela começou a sentir as dores, nós fomos para o hospital, já estávamos naquela expectativa que qualquer hora vinha, e o nosso plano inicial era que o Gabriel nascesse de parto normal, filho de cearense e né? Ficou preso ali no canal, e a Daniela ficou 12 horas no trabalho de parto. Aí o batimento cardíaco do Gabriel começou a baixar. Não, fazer uma cesariana de emergência, e o Gabriel, ele encaixou pela nuca, porque geralmente o bebê encaixa pelo topo da cabeça, que é a parte mais macia, é assim, normal, e o osso da face já está formado. Então o osso da criança é mais duro, né? A cabeça ela deforma para passar no canal e passa. O Gabriel, ele encaixou e o osso da face ficou preso, ele não passou, e teve que tirar. O médico tirou ele, desencaixou ele lá no canal, e ele nasceu sem testa. O Gabriel nasceu assim, com a testinha dele dobrada para trás, mais ou menos na altura da sobrancelha. E na hora que eu vi o Gabriel a primeira vez com aquela cabeça alongada, eu falei: rapaz, tu é meu filho, mas tu nasceu filho. O Gabriel, filho. E passou uns 2 dias, aí voltou ao normal, né? A cabeça dele voltou, tomou forma, nasceu muito cabeludo. E eu me lembro muito bem daquele dia, que foi o dia que caiu a ficha para mim. Eu acompanhei todo o nascimento, todo o processo de gravidez, tudo aquela felicidade e tal. Mas o pai vira pai quando o neném nasce, a mãe vira mãe quando engravida, né? O interessante é que as mulheres, elas recebem um dom de Deus, que é o amor incondicional do filho. Esse amor, ele se torna força. É um dom especial que Deus deu para a mulher. É um dom diferenciado do dom que Deus dá para o homem. Deus deu um dom para o homem para amar a sua família, amar a esposa acima dos filhos, amar os filhos e ser o provedor da casa. Essa é a preocupação principal do homem, é que a família esteja bem, esteja todo mundo bem, com saúde, assistidos e tudo que precisar. Aí o coração do homem está tranquilo. A mulher, se os meninos estiverem bem, o coração está tranquilo. Há outras preocupações, há outras coisas que vêm, mas questão de prioridade. Filho é a primeira prioridade da mulher. Às vezes casado novo, que logo com filho, logo após o casamento, já com filho, tem uma certa dificuldade com isso.
devem ter visto, experimentado, porque o homem casa e quer a atenção da esposa toda para ele, né? Aí a mulher fica grávida, o neném nasce no primeiro ano de casamento, segundo ano de casamento, geralmente há alguns conflitos. É uma grande reclamação do homem, porque fala: olha, agora ela não dá atenção para mim mais, agora é só o bebê. A gente fica ensinado, né? Porque o bebê antes era a gente. Eu quero estar lendo hoje rapidamente aqui a história de 4 mulheres na Bíblia. E todas elas tiveram comportamentos exemplares e diferenciados com relação aos filhos, né? E o título dessa ministração é: o que uma mãe é capaz de fazer? Então, a primeira mulher que nós vamos estar falando é sobre Agar. Agar, o exemplo dela da Bíblia, é uma mãe que chorava. Gênesis 21:16 diz assim: e afastando-se foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, que é cerca de 60 a 80 metros, tá? Dizia assim: não verei morrer o menino. Assentando-se de frente dele, levantou a sua voz e chorou. Você sabe quem é Agar, né? Agar foi a serva? Serva de Abraão. Serva de Abraão. Para a sua esposa, ofereceu ela para que tivesse um filho, né? Porque estava demorando ali a promessa de se cumprir, ela tomou a frente. E depois o filho, Isaac, nasceu, né? Isaac, né? Ismael. Isso aí, vocês estão ligados? Graças a Deus. Depois que Ismael nasceu, algo no coração de Agar mudou, né? E ela algumas vezes deve ter um certo conflito com a esposa de Abraão. E depois que a esposa de Abraão teve filho, ela falou: agora eu não quero esse moleque não. Agora pega esse moleque aí e dá licença, porque eu não quero que ele herde, que ele tome parte da herança que é do meu filho. E o interessante que eu estava lendo na Bíblia hoje, essa palavra, esse texto é um texto muito pesado. Porque se você vai ver, Abraão, ele considerou isso como algo muito pesado. A Bíblia descreve dessa forma: foi algo muito pesado para o coração de Abraão. Eu imagino, porque era o filho dele, o filho mais velho. Talvez ele não tinha conexão afetiva com a serva, mas o filho é outra coisa. E isso pesou muito no coração de Abraão. E Abraão, pelo que está indicado na Bíblia, a forma que está escrita, primeiramente Abraão não quis colocar o filho para fora, junto com Agar. Porque a Bíblia diz que isso pesou muito no coração de Abraão. E Deus falou para Abraão: não deixe que isso seja pesado no seu coração. Daí ele pega um canto, dá para ela um canto de água, tem um jarro d'água. Olha que presente maravilhoso escondido. Um botija d'água para a mesa. Deu mais um pão, mais umas coisinhas para ela e falou: olha, pega a cena aqui pelo caminho do deserto, ó, e vai até onde está. Ela foi, consumiu o que tinha que consumir, acabou a água, o menino com sede, chorando. Ela coloca o menino assim a uma distância que dá para ela ver o menino de longe, mas não dá para ficar escutando tão de perto o choro da criança. Desesperada, e começa a chorar, né? Gênesis 28, de 1 a 19. Vamos fazer a leitura aqui. Gênesis 21, do versículo 8 ao versículo 19. Diz assim: o menino cresceu e foi desmamado. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera Abraão, estava rindo de Isaac. Disse a Abraão: livra-se daquela escrava do seu filho, porque ele jamais será herdeiro do meu filho Isaac. Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Versículo 12: mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atendo tudo que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Está vendo? Deus não muda os planos dele. Deus não muda a promessa para Abraão, que a nação viria da sua descendência, de Sara e dele. A promessa foi para os dois. E às vezes a gente recebe a promessa de Deus e a gente quer ajudar. E até hoje o problema está lá no
guerra constante que vem se alastrando por mais de 2.000 anos é por causa disso, por causa dessa desobediência, né? Essa tentativa de ajudar a Deus. Versículo 14: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar e, tendo colocado no ombro dela, despediu com o menino e pôs-se a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver esse menino morrer. Meu irmão, não tem mãe nenhuma que quer ver filho morrer. Nenhum. Você perguntar para uma mãe: olha, você quer que, se tiver que escolher aqui, a vida do seu marido ou a vida do seu filho, quem que você prefere que morra? Na hora. Na hora. Isso é em qualquer lugar do mundo. Se você for fazer essa pergunta na rua, e deixa eu falar um negócio para vocês. Se você perguntar para o marido: você quer que eu te mate ou você mate seu filho? O marido vai falar: me mata. Tem pensamentos assim que passam na cabeça dos homens, e a gente não conta para ninguém, né, irmãos? Às vezes a gente está lá em casa, sentado em frente da televisão, assistindo o jornal, ouvindo algum programa, o filho passa coisa mais linda, o filho, a filha passa, a beleza de goleiro passa pequena, na frente assim, ó. Passa na frente assim, andando. Aí a gente pensa lá no nosso coração, o homem pensa no coração: eu morri com esse filho. Se chegasse a ocasião de eu ter que pular na frente do bala, se viesse o carro e tivesse que me deixar na copa para empurrar o dela fora, o dele fora, eu empurrava. É verdade ou não é? Vocês são pais. De volta e meia, esses pensamentos passam na nossa cabeça, né? Homem pensa assim: agora a mulher tem uma coisa mais forte ainda com relação à criança, porque o homem ele quer resolver o problema, ele quer papo, né? O homem é mais com algumas coisas assim mais práticas, né? Às vezes a mulher vem com um problema, quer contar com o marido no final do dia. Ah, porque a fulana de tal falou assim, você não preocupa, para de conversar com ela. Mas você não está buscando solução do problema, você só quer que a pessoa te escute, é verdade ou não é? E o homem quer solucionar o problema logo, né? Fala, meu. E no versículo 17 diz assim: olha, Deus ouviu o choro do menino. Deus escuta nosso choro, na nossa necessidade, porque o menino estava chorando de sede e de fome, e o seu choro foi como uma oração aos ouvidos de Deus. E o anjo de Deus do céu clamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte e foi até lá, encheu a vasilha d'água e deu de beber ao menino. Se você continuar lendo o versículo seguinte, eu não vou fazer a leitura, mas o versículo seguinte fala que ele cresceu e se tornou um arqueiro. No outro versículo posterior fala que a sua mãe achou para ele uma mulher egípcia, ele se casou, e a partir dali nasceu outra nação. A promessa foi aplicada ali. E qual é a mãe que nunca chorou por causa dos seus filhos? Semana passada, a Daniela, ela estava com o coração super apertado por causa dessa troca da escola, troca do idioma e do peso das atividades da escola. O Gabriel foi diagnosticado com ansiedade, ele tinha TDAH, né? Ele tem TDAH, diagnosticado com TDAH, e agora ele teve uma crise de ansiedade muito grande. Quando falava Gabriel, na hora de ir para a escola, ele ia para o banheiro com diarreia e vômito. E nós fomos à escola, conversamos com a Bispa Deus, aí ela encaminhou um psiquiatra, nós levamos o Gabriel na semana passada ao psiquiatra, ele passou uma medicação. Nós fizemos também um atendimento com o psicólogo na semana passada, e amanhã a gente já tem um segundo atendimento dele com o psicólogo para fazer esse acompanhamento. E a Dani, vocês viram ela? Ela gosta de servir, é caladinha na dela, observa demais tudo que está acontecendo. Quando a gente sai da igreja,
buscar, pode falar na porta. Às vezes eu falo para ela, não, você está comigo no culto, ela falando, não, pode falar na porta, eu vejo muita coisa acontecendo. Tá bom, tá certo. Né? E quando ela voltou da escola, com essa notícia, que a bispa tinha conversado com ela, o Gabriel, se não for tratado agora, ele vai ser muito plano. Então a gente tem que dar uma manutenção diferenciada para ele. E ela voltou séria, comedida, deixou o Gabriel na sala, serviu comida para ele. A gente deixa a Ana na escola e pega o Gabriel. Né? Deixa o Gabriel em casa. Eu estava no quarto, ela fechou a porta, séria, olhou para mim. Eu só perguntei o que foi, aí o olho dele chocado. E começou a contar. Tem solução para o problema? Tem, mas toda mãe padece seja qual for o problema. Às vezes, lá no Palau, os meninos estavam correndo, estavam brincando. Eu falava, olha, não faz assim, pode assim. Você vai cair. Puf, caía, né? E meu coração era, agora você levanta, lá de longe, olha, lá de longe. Agora você levanta. Porque tem criança que se cai, principalmente novinho, se cai, se o pai faz aquele estardalhaço, ai meu Deus do céu! A criança às vezes nem machucou, ela olha pro pai, vê o pai assustado e começa a chorar, né? Entra no desespero do pai. Eu sempre quis evitar isso. O coração de mãe é diferente. O coração de mãe, a criança machuca, ela chora muito. Né? E tem uma mãe que não se compadece pelo seu filho, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Mãe chora pelo filho. Né? E a H chorou. Até a mais valente das mulheres chora pelo filho. O exemplo de mulher valente que tem na minha vida é minha mãe. Minha mãe foi valente a vida inteira, trabalhando, expulsando demônio e tal. E eu, quando era mais novo, irmãos, eu era muito raquítico, mesmo. Era magrelo demais da conta. O short de elástico ficava frouxo. Só a cabeça. O meu apelido na escola era caixinha d'água. Porque as caixas d'água antigamente não era aquela coluna, né? E a caixa d'água em cima. Eu deveria nem estar falando isso aqui na frente do mar. Hoje é bullying, né? Mas na escola, quando eu era mais novo, o pessoal, olha, o Israel tem que tomar banho de perna aberta e estava descendo o rabo. Eu era magro. E eu sofri muito com infecção de garganta. Eu tive muitas, eu não sei quantas desertações eu tomei na vida. Eu era tão magro que eu tomava uma desertação no bumbum, a perna inchava na frente. Tão magro que era criança. E todas as vezes que eu ficava doente, a minha mãe estava assim junto comigo. Chorava junto comigo. Só a mãe é capaz de chorar no choro de convalescência do filho e ao mesmo tempo não se entregar. A outra mulher, a Bíblia que eu quero citar rapidamente aqui, é Joquebede. Sabe quem que era Joquebede na Bíblia? Agora não vou pular isso não por causa da canção, né? Ô Joquebede, Moisés né? Então todo mundo sabe que Joquebede era a mãe de Moisés. Né? Êxodo 2, capítulo 1 diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz ao filho, e vendo que era formoso, escondeu ele por 3 meses. Ali, Faraó ele havia mandado matar todos os meninos homens que estavam nascendo, todos os filhos dos hebreus. Isso é Êxodo capítulo 6. Tá? E o contexto histórico ali é que Joquebede estava desobedecendo uma ordem como se fosse federal, um negócio sério que estava acontecendo naquela época. O pessoal indo de casa em casa, procurando os bebês homens, nascia, era homem, matava a criança, né? Na frente da mãe, na frente da escrava ali. E Êxodo 2, do versículo 1 ao 9, vamos fazer a leitura lá. Deus providenciou um livramento para Moisés. O homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Isso aqui é Arão, né? Arão, que é o pai de Moisés. Arão. Ele casou com Joquebede. Você sabia que a Joquebede era
a sua tia como esposa. Naquela época os negócios eram diferentes. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ele engravidou e deu-lhes um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podiam mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche de betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que ia acontecer. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para aumentar e criar o menino? Versículo 8: quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino novamente para mim, e eu pagarei a você por isso. A mulher levou o menino e amamentou ele. Quer dizer, Joquebede recebeu um salário para ir mamar para o filho dela, né? Para uma mãe, queridos, não há perigo, não se mede. A mãe não mede o tamanho do esforço, o tamanho do perigo para cuidar do filho. Ela desobedeceu ali com risco da própria vida para que Moisés pudesse ter vida. E veio aquela estratégia. Eu imagino que a coisa ali não tenha sido feita de modo despreparado. Talvez aqui em Êxodo, que foi Moisés que escreveu, a primeira Moisés, a forma da escrita tem sido deixar de fora algumas coisas, mas eu imagino, porque aqui a irmã de Moisés, ela acompanhou para ver o que ia acontecer. Eu não acho que essa cestinha foi colocada no ninho de qualquer forma, né? Pelo menos, a não ser que Deus realmente tenha dado guiado ali, como é mostrado no filme, né? Aquela animação do filme de Moisés, que coloca ele, o sopro do Espírito vai levando ali, vai conduzindo e para lá na escadaria que dá acesso ao rio do palácio, eu acho assim. E o mais interessante é a irmã de Moisés, né? Pensa numa menina boa de negócio, né? Raciocínio rápido, espírito de ousadia e intrepidez. A filha do faraó tomando banho, acha o menino, fala: esse aqui é dos hebreus. Opa! Só que falou hebreu? Olha, eu tenho uma ideia. Por que você não chama uma mulher dos hebreus aí para dar de mamar para esse menino? Olha, pensando bem, eu até conheço uma mulher que podia dar de mamar para esse menino. A senhora quer que eu vá chamar ela? Aí ela vem Joquebede, um seio cheio de leite, né? E Moisés não reclama não, na hora que vem a mãe, tipo, eu imagino ela disfarça, né? Disfarçada e prometendo. E o que acontece é que Moisés ali, Deus tinha um propósito gigantesco com ele. Mas mãe não mede o tamanho do perigo. Nós temos relatos ali, eu estava vendo agora à tarde, há alguns anos atrás, aconteceu de haver um capotamento do carro e a criança ser ejetada do carro e o carro parar em cima da criança. E a mãe dela que estava dirigindo tinha um torno de 60 quilos. E ela saiu daquela descarga de adrenalina, e ela agarrou na lateral do carro, levantou o carro, de deitar para depois de lado, pegou o filho e ficou segurando. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Enfrenta qualquer um. No outro dia eu vi um vídeo de uma similar ao que nós vimos no filme. Similar ao que nós vimos no filme lá do Corajosos, de que o ladrão chegou para roubar o carro e a mãe não entregou o carro de jeito nenhum. E o problema não era o carro, o problema era que a criança dela estava dentro do carro. Na hora que o bandido fugiu, ela brigou, eram dois, era uma senhora mais forte, e os caras descendo o muro na cara da mulher, ela tomando chibatada e caindo, levantava, agarrava no carro. E o cara chegou a sentar dentro do banco, ela conseguiu, mesmo meio que deitada, tirar o cara de dentro do carro. E o outro da moto, desesperado: vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ela cai no chão, o cara deu uns chutes no rosto
da moto, quando viram todo aquele movimento que aconteceu, acho que deve ter atraído a atenção de mais gente. E ela levantou ali meio tonta de tanta pancada que tinha levado no rosto. E ela não vai para o banco de frente. Ela abre automaticamente o banco de trás, pega o bebê e sai carregando e entra dentro de casa. Não. Mãe vira leão. Né? O amor se transforma em força para o amor. A mãe se arrisca para o amor. Então, a primeira aqui, a primeira mãe, ela chora por amor. A segunda mãe, ela se arrisca por causa do amor ao filho. Nós temos a terceira, que é a Ana. A Ana é uma mãe capaz de chorar pelo filho. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A oração de Ana, no capítulo 2, a oração do capítulo 1, ela não é descrita na Bíblia, mas a oração de Ana, no capítulo 2, meu irmão, marque aí na sua Bíblia, coloca aquela fotinha que você tem na Bíblia, coloque aí, 1 Samuel, capítulo 2, para você chegar em casa você ver a oração de Ana. A oração de Ana é um grande exemplo a ser seguido, né? Toda vez que se fala sobre oração, sobre formas de orar com ousadia, com glorificação a Deus, com entendimento de quem a pessoa é no relacionamento com Deus, usa-se Samuel capítulo 2. Né? O motivo da oração de Ana, em Samuel capítulo 1, versículo 10 ao 18, era o desejo de ser mãe. Ela ora a Deus, louvou, esse desejo levou ela a orar profundamente, de uma forma que até o líder do tabernáculo, onde ela estava orando, acho que ela estava bêbado, né? Porque não era o costume das pessoas orarem em silêncio. O costume era que orasse com voz alta, falando. E a Ana está orando ali, com o coração tão contrito na presença de Deus, que ela ora em silêncio. Então vamos fazer a leitura aqui, a partir do versículo 10, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 ao 18. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da sua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas me deres o filho, então eu me dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E ela respondeu: não se trata disso, Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vai em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. E ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. A oração é a maior arma que uma mãe tem para lutar com os seus filhos. O filho pode estar onde estiver. A mãe talvez não consiga chegar lá, mas a oração vai chegar. Né, irmão? Está lá do lado do continente, está lá do lado do mundo. Né? E eu lembro, eu estando lá na África, não sei quantas vezes, eu ligava para minha mãe, aqui no Brasil, para conversar com ela. A gente conversava assuntos assim do cotidiano antes de ligar. Ela falava: você não é crente, mas não, vamos orar. Deixa eu fazer uma oração com você. Ou às vezes ela me ligava e falava: meu filho, eu estava orando aqui, Deus mostrou isso. Você tem alguém que não existe da gente, da nossa mãe. Ela sempre vai orar por nós. Sempre vai orar por nós. O filho pode até ser rebelde. Pode até ser rebelde. A mulher pode esquecer de orar pelo marido, mas esquece de orar pelo filho.
E não importa quão grande seja a dificuldade, o desejo de Ana aqui de ser mãe era muito grande. Tão grande que ela abdicou de criar o próprio filho. Ela queria ser mãe. Entregou o filho na casa do Senhor. E todos nós sabemos quão grande foi a redenção. O impacto que ele teve, que ele tem até hoje, e que ele teve no Antigo Testamento, gigantesco, gigantesco, gigantesco. E a quarta mulher, no caso aqui de Ana, é a mulher que ora com amor. Ora com amor no coração. A quarta mulher é Ana, a sunamita. Nós temos uma sunamita aqui na igreja, mas sunamita não era o nome dela. Tá? Não era o nome dessa mulher. Era uma atribuição que foi dada a ela porque ela morava na cidade de Sunem. Era igual se eu não conhecesse você, eu te chamasse Olá Goiânia. Olá Goiânia, que vem lá de Goiânia. Então, o profeta ele chamou ela de Sunamita por causa da cidade de onde ela veio. 2 Reis 4:15, porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Essa é uma mulher que nós não sabemos o nome dela. Ela é conhecida pelo nome do lugar que vivia, que é Sunam. Mas acima de tudo, essa é uma mulher conhecida por seu proceder e pela sua fé no poder de Deus. Ela não tinha filho. E o profeta Eliseu passava ali pela cidade dela, ela se converteu, convidou ele para ficar na casa dela, e foi feito assim por algumas vezes, né? E ela falou para o marido: olha, vamos construir um quartinho aqui em cima, que quando o profeta Eliseu passar aqui pela cidade, porque ele passa constantemente para ministrar, ele vai ter um lugar para ficar. E foi assim foi dito, assim foi feito, ele fez o quartinho. E depois que o quartinho foi feito, essa história está em 2 Reis 4, tá? Versículo 8 ao 37. Eu não vou ler todo aqui, porque é bem extenso. E Eliseu tinha um servo chamado Geazi, que era o servo que andava com ele. E depois, quando ele ficou no quartinho lá, Eliseu manda Geazi falar com ela, fala: olha, o que é que você precisa que a gente faça? Gostei muito do quartinho, gostei muito da bênção que você nos deu. Você quer que eu interceda perante alguém por alguma causa? Você quer que eu interceda perante a guarda por alguma causa? Ela falou: não quero não. Só a presença de você tem, tá bom, isso foi para abençoar vocês. E a Bíblia diz que mais tarde, ali incomodado, Eliseu pergunta para Geazi: Geazi, eu queria fazer alguma coisa por ela, o que a gente faz por ela? O que a gente pode fazer por ela? Geazi, lógico, ela não tem filho, ela é estéril. Eliseu chama ela e fala: olha, ano que vem, por volta dessa época, você já vai estar com uma criança no colo. E ela, como ela é estéril, falou: Senhor, não brinque comigo, profeta, não brinca com essas coisas não. Ele falou: não, é verdade, ano que vem, por volta dessa época, você já vai estar com o seu filho no colo. E a profecia se cumpriu. No outro ano, por volta daquela época, o filho cresceu. E o menino cresceu. E depois de um tempo, a criança já estava madura o suficiente para ir para o campo. E um dos dias ela foi para o campo. E eu acredito que ela deve ter, aquele menino deve ter tido um aneurisma, né? Porque a forma que está descrita na Bíblia, ele estava no campo com o pai, e de repente ele começa a gritar, põe a mão na cabeça e fala: ai minha cabeça, ai minha cabeça, e vem a desfalecer. O marido leva o filho, entrega no colo da mãe. Isso provavelmente, eu acredito que isso de manhã, uma forma que está escrito na Bíblia. E por volta do meio-dia, a criança vem falecer. E a mãe deixa a criança em casa e vai ao profeta, descobriu onde ele estava, foi lá. E chegando, Geazi vê ela vindo, vê ela se aproximando, se unindo, fala: está tudo bem com você? O assunto dela era com Geazi, o assunto dela era com Eliseu, né? Ela já podia ter desmanchado. Meu filho, Geazi pergunta: está tudo bem com a senhora? Está tudo bem. Está tudo bem. Seu Eliseu está por aí. Quero falar com o seu Eliseu, profeta. Chegou lá com o profeta: olha, eu não pedi para você, eu não falei para você que eu queria um filho. Você profetizou um filho na minha vida, eu recebi
agora o menino morreu. A dor que eu estou sentindo da perda do meu filho é culpa sua. Se vira para resolver. Eu não pedi para ser mãe, você colocou um filho na minha vida. Agora, meu irmão, meu amor é grande mais para essa criança. Ela podia ter desistido também, irmãos. Eu fui mãe, não tinha plano nenhum para ser mãe. Fui mãe, Deus me deu um filho dele durante alguns anos, como eu sei vou levar ele. Não, foi ter com o profeta profetizou, aconteceu, agora eu quero meu filho de volta. Eliseu chama Geazi e fala: Geazi, pega aqui meu cajado, aqui, ó, leva lá e põe em cima do menino. Eliseu também, né? Pega o cajado e põe em cima do menino. E a mulher agarra, ela se prostra, agarra nas pernas de Eliseu e fala: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei se você não for lá no meu filho. Aí Eliseu fala: vai, tem que ir lá. Chegou lá, quando ele estava chegando, o servo dele estava voltando no caminho e falou: olha, filho, você mandou, o menino não despertou. Aí ele entra e acontece um dos milagres mais bizarros assim, da Bíblia, né? A forma como aconteceu. Até hoje eu fico esse livro constrangido com essa história, porque Eliseu vai lá e se deita sobre a criança, né? E coloca ali a sua face na face da criança, e o calor do seu corpo vai aquecendo o corpo da criança, já estava frio. E ele levanta e nada acontece. Ele ora e deita novamente sobre a criança. O corpo ali aquece mais um pouco, a criança expira 7 vezes e abre os olhos. Aí Eliseu desce com a criança, olha para a mãe: toma, está aqui teu filho. A gente está dizendo para a igreja: toma, está aqui teu filho. Eu imagino Eliseu, né? Está aqui teu filho, agora cria ele. O milagre aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, mãe não desiste do filho. Mãe não desiste do filho. A sociedade pode desistir do filho. Se você for na porta de uma cadeia, de uma delegacia, no horário de visita, você vai ver o tanto que sofreu. A quantidade de mães que tem. O filho pode ser ladrão, pode ser assassino, pode ser traficante. A velhinha está lá, com a sacolinha de pão, com a sacolinha de suco, para entregar para o outro. Pode ser assassino, pode ser o que for. A mãe não desiste. Isso é um amor que só mãe tem. Só mãe. Às vezes você vê alguns casos de família em que um dos jovens da família se torna um bandido, se torna um traficante, alguma coisa assim. Isso afeta tanto o casamento que às vezes o marido abandona o filho. E larga, eu não dou conta mais desse moleque, eu não fazer uma besteira, eu vou embora. Fica aí você com essa traste. A mãe não é. A mãe não é. O sonho da mãe é que o filho cresça como um homem de bem, que ele seja um homem fiel, um homem de bem, um homem de boa. E ninguém tira o sonho da mãe. O cara pode ser muito o resto da vida, pode ser preso 10 anos. 10 anos a mãe vai na cadeia, acreditando que quando ele sair ele vai ser uma pessoa diferente, que a sua vida vai estar transformada. O amor materno, irmãs, é um dom que Deus deu para você. E às vezes você precisa nem ser na sua vida, né? Para Deus dar esse dom. Para você adotar alguém e cuidar de alguém como se fosse seu filho, né? Às vezes não precisa ser nem daqui, pode ser daqui, coração. Uma mãe, ela é capaz de chorar, enfim, ela é capaz de se arriscar, ela é capaz de orar incessantemente durante dias a fio. E ela é a primeira a sonhar sobre o futuro dos seus filhos. Quando a criança ainda está ali no ventre, ela já está sonhando. O que vai ser? Vai ser doutor? Vai ser médico? Vai ser isso? Aquilo?
aquilo, vai ser aquilo, enquanto o pai está preocupado com as contas do hospital, ela está preocupada com outra coisa, o futuro do filho, lá na frente. A capacidade materna vem diretamente de Deus, que é infinito e poderoso. E esse amor, essa força, esse amor de Deus que vem no coração das mulheres, ele é transformado em força. E essa força de mãe, ela é quase inesgotável. Tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês: se tem uma pessoa que é capaz de quase tudo por causa do filho, é você, mãe. É você que é mãe, é você que vai ser mãe, né? Olha ali, abençoado, né? Eu estava vendo que eu já ensinei, eu quero terminar com essa ilustração. Tinha um rapaz ali falando a diferença entre homens e mulheres com relação à paternidade e à maternidade, né? E falando sobre a dor do parto. Olha, a dor do parto é um negócio sofrido. Diz que o negócio mais sofrido que o homem pode ter, que se compara próximo à dor do parto, é pedra nos rins, né? Eu já tive crise de pedra no rim, eu fui parar no hospital, tive que fazer aquele negócio de quebrar. Não, tipo, fazer um negócio de quebrar pedra, eu me deram uns medicamentos lá no fundo. Meu irmão, o negócio dói. Eu nunca desejei ter outra crise nos rins. Mas o amor de mulher está doido. Depois de um tempo que ela tem um filho, passou 1 ano, 2 anos, ela fica desejando ter outro. Mesmo depois de ter passado pela dor de grandeza, mesmo depois de ter passado por vômitos, dores, calafrios de noite, com desejo de comer umas coisas estranhas. Eu tenho uma tia minha que ela comeu metade do filtro. Aqueles filtros de autobar, aqueles filtros de barro, ela comeu metade do filtro daquele. Eu lembro, a tia Nilda, mãe do Jonas, ela pegava o filtro assim, quebrava com uma martelinho assim, olhava para ele e disse: você quer? Ela não. Mas isso é por causa de uma deficiência. Hoje as mulheres tomam um medicamento assim, para complementar alguma coisa relacionada a ferro. Lá na África, ainda no Malau, você vai nas feiras e você vê os pacotinhos assim de barro para venda, né? E as mulheres que estão grávidas comem isso dali, porque ele tem a mesma propriedade do medicamento que as mulheres tomam aqui no Brasil. Eu fugi o nome agora, que é um complemento. Não é sulfato feroso, mas é o outro. Hã? Um complemento. As mulheres tomam. A Daniela toma também, né? E lá na África eles comem barro, porque faz parte do processo. Olha aí, pergunta para o homem se depois de 2 anos ele queria ter crise nos rins de novo. Não, irmão. Agora a mulher vai lá toda feliz. Meu bem, vamos ter outro filho? Né? Tem 9 anos. 9 anos para ter um bonitão aí. Cada caso é um caso, né? Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua vida, minha irmã. Que Deus continue abençoando você, te dando graça. Mãe nunca deixa de ser mãe. Até hoje eu brinco com a minha mãe. Às vezes eu vou pregar na igreja e ela vai comigo. Aí, como eu sou ministrante, aí ela vai dar uma oportunidade para dar uma salvação. Meu irmão, toda aquela empolgação que a igreja estava, olha o pastor lá da África, que veio e tal. Aí minha mãe chega e pega o microfone e fala: a paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Pois é, está aqui esse menino, né? Meu filho mais novo, né? Mamou até os 5 anos no peito agora. Não, acaba! Aí na hora que eu pego o microfone, o pastor dá o microfone aqui, pastor, vamos dar na hora da administração, né? Fica assim, né? Nem hora para a igreja, né? Vamos olhar para a igreja. Aí no carro, indo embora para casa, isso já aconteceu várias vezes, no carro, indo embora para casa, no carro, poxa vida, mano. Dentro da igreja, o pessoal está me apresentando como pastor, só está me chamando de menino. Mas menino, não é meu filho mesmo, não é meu filho, não. Cabra teimoso, né? Vocês conheceram minha mãe, vocês ficaram durona, né? É daquele jeito. Quem convence ela a parar de me chamar de menino, não interessa. Não interessa.
Esses dias eu tive que ir lá no bispo, conversar com o bispo, ela falou, vou com você, eu falei, de jeito nenhum. Vai não, eu vou sozinho conversar com o bispo, eu vou. Chega lá e fica me chamando de burro na frente do bispo, 42 anos nas costas, é menino, meu Jesus, não tem jeito. Mãe é mãe.